começar a já bater uma bola aqui sobre o nosso tema principal de hoje. Jéssica, quem está aqui desconhecido também é a Fabiana. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Fabiana, seja bem-vinda. Rejane, você colocou ali ação. Por que influência para você tem a ver com ação? Você pode tirar do mudo e explicar um pouquinho para a gente? Para mim, ela é uma ação porque ela pode partir dos dois lados. Eu posso te influenciar em alguma coisa, como você também pode me influenciar, né? Então, eu acredito que é uma questão de ação. A gente percebe isso, por exemplo, em uma empresa mesmo. E tem uma pessoa que começa a fazer dieta. E aí tá todo mundo começando na dieta, todo mundo começando a ser fitness, porque teve uma ação, né? E surgiu, digamos assim, surgiu a questão de um efeito, né? De uma influência na outra pessoa. Então, eu acredito que a palavra ação, ela determina muito isso. Legal. E o exemplo que você deu ilustra também como ele pode ser das coisas mais simples, né, até as coisas mais complexas. Isso, exatamente. Show. Legal. Tatiana, você colocou que é exemplo para você. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Exemplo porque a gente repete aquilo que a gente vê, né? Não é aquilo, nem é que a gente ouve, é aquilo que a gente vê durante a vida da gente. Então, a influência é muito mais do que falar ou aprender, é você repetir, você se sente influenciado pelo que a pessoa faz, Legal. não pelo que ela fala. É o tal do exemplo arrasta, né? O exemplo Então, por exemplo, uma pessoa que vai te influenciar quando você está num chat, alguma coisa, ele vai falar dos exemplos da vida dele, das experiências que ele já teve, né? das experiências, né? Do que ele já vivenciou, do que já... E isso serve como uma influência para você fazer aquilo que tá. Né? Legal, então, legal. Eu acho... E aí, nessa linha que você está falando, já me remete à influência também muito ligada à inspiração, né? Para você conseguir influenciar, de certa forma, inspirar as outras pessoas também a entrarem em ação, como a Rejane colocou, né? Uhum. Show. Legal, legal. Não deixa Obrigada. de ser, né, um complemento da ação, porque você vai agir através da influência, né? Ou seja, a influência pode alterar um pensamento, né? Pode alterar, então você vai ter uma ação a partir daquilo que você viu, né? Justamente. Legal, legal. Obrigada pela sua percepção. Cleoni, você já colocou ali completinho o conceito já. Comenta um pouquinho pra gente o que é influência para você. O pessoal que está chegando agora também, desculpa, Cleoni, te interromper, só o pessoal que está chegando agora, a pergunta que a gente fez foi o que é influência para vocês, né? Então podem colocar lá no chat para a gente ir agora começando a discutir já e começando por esse conceito que a gente pode interpretar de tantas formas diferentes, né? Cleoni, para você aí, comenta um pouquinho para a gente. Pois é, existe a influência positiva, no meu ponto de vista, e existe a influência negativa, que é a energia ruim, né, que te leva para o buraco, às vezes, né, se você... É claro. Mas eu gosto da influência positiva porque a gente até está precisando, né, de ter, assim, alguém para se espelhar, né? Quem é da minha época aí lembra de Ayrton Senna, por exemplo, era uma influência que a gente tinha no esporte, numa categoria importante, parece que a gente... E hoje nós estamos sem essa pessoa para a gente olhar e se influenciar, né? Eu tenho falta de líderes, sentindo falta. E aí, se a gente olhar no âmbito empresarial, a gente tem bons empresários, por exemplo, a Luísa Helena, do Magazine Luiza, ela tem sido um exemplo para nós todos, né? Então, para mim, são pessoas que a gente para escutar, para saber o que tem para falar.
E aí você pega Legal. Leandro Carnal, outras pessoas que têm, nesse momento, nós estamos carentes de gente que entenda de gente, né? E Para nos legal isso que você influenciar. falou, né? Pessoas influentes são aquelas pessoas que a gente para ouvir o que elas têm a dizer ou para ver o que elas vão fazer, porque aquilo, de certa forma, a gente confia que norteia, né, alguma coisa ali pra gente, ou que vai ser útil de alguma forma, né? Exatamente, Legal. exatamente. Show. E outra coisa que eu acho que é legal na sua fala é como a influência ela não depende do segmento, né? Você pode ter uma influência aí de um mundo esportivo que às vezes é uma coisa totalmente diferente do que você vive, mas Uhum, que é a pessoa, são as atitudes, é o que está por trás, não é a atividade em si, né? exatamente. Legal. Muito bem, show de bola. Muito obrigada aí pela sua visão. Excelente. Rafael, para você, o que que é influência? Nossa, depois da aula que a Cleoni deu, fica até difícil de falar. Mas Professor, é influência, por isso. mas influência é tudo que foi falado e mais um pouco. Eu ousaria dizer, na verdade, Uhum, porque a influência tem muito da questão do exemplo, porque como você mesmo colocou, Jéssica, o exemplo arrasta. É a questão da admiração também, a influência. A partir do momento, a pessoa que exerce influência em você é a pessoa que você admira. Dificilmente quem não causa admiração vai causar algum tipo de influência em você. Então, assim, quando eu digo da influência positiva, obviamente. Então, assim, o conceito de influência ele está ligado a, ao exemplo, à admiração, à capacidade que você tem de que o que aquela pessoa fala passa legitimidade para você. Ela tem uma presunção de legitimidade, de veracidade nas palavras. Então, aquilo ali te influencia. Seja em qualquer âmbito da vida, seja no âmbito esportivo, com o exemplo do Ayrton Senna, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito de um conselho amoroso, no âmbito entre amigos. Então, assim, você tem que ter uma certa admiração, ser um certo exemplo, para ter uma presunção de legitimidade no que ela fala. legal, legal. Muito bem. E para você, Vitor, o que que é influência? Eu acho que influência, pelo menos para mim, ela está muito relacionado com o que a Tatiana falou, que é exemplo, né? Não tem a forma mais forte para mim de influência é quando eu vejo uma pessoa que executa algo e que aquilo me inspira. E isso, principalmente no mundo comercial e de negócios, né? Quando a gente está lidando com clientes, quando a gente está lidando com pessoas ali que, bem, está num processo de venda, digamos assim, né? O exemplo, Uhum. ele traz, mais do que influência, ele traz integridade àquela comunicação, né? Então, é muito importante, no meu ponto de vista, esse modelo de influência. Legal. Para nós da Dale Carnegie falar sobre isso é sempre a gente sempre acha um monte de coisas a mais, né? Porque se a gente voltar lá na Uhum. raiz, assim, que é mais famoso que a gente tem é o livro, né? Como fazer amigos e Influenciar a influenciar pessoa. pessoas. Então, tá desde o início essa questão da influência é muito forte, né? Andando junto com a construção dos relacionamentos, junto com essa questão do exemplo, da inspiração e do eu trazer as pessoas para acreditarem, né? Ou para verem as coisas de uma forma que eu acho que seja um ganha-ganha ali para todo mundo. E muito nessa questão da construção, né? Hoje, quando a gente fala de influência, a gente também remete muito até para as redes sociais, os influencers, né? Mas isso acontece no mundo há tanto tempo e a gente, nesse mundo, parece que a influência começa a cair no colo, né? Não é construída e muito pelo contrário, né? O que a gente vê dentro dos treinamentos, assim, dentro do que a gente faz, é justamente que é uma construção, porque se não tem esse exemplo, essa admiração, essa inspiração, não dá para ser mágico, né? Então, eu não sei se todo mundo que está aqui conhece a Dale Carnegie, mas até para a gente poder dizer assim, putz, quem somos nós para falar de influência, né? A Dale trabalha com isso desde 1912, e aí para vocês poderem conhecer um pouquinho, eu vou passar rapidamente um vídeo para vocês poderem conhecer a Dale Carnegie,
e poderem entender por que que a gente está aqui para poder falar de influência, né? Então, vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês poderem... Então, justamente o comando, né? Assumir o comando tem tudo a ver com essa influência. A gente decidir tomar as rédeas disso. Bom, meu nome é Jéssica Santiago, eu sou instrutora da Dale Carnegie, eu trabalho com diferentes treinamentos na Dale, e hoje vou acompanhar aqui, junto com o Vitor e o Rafael, tocar essa nossa discussão. Então, eu queria convidar vocês a se apresentarem, Vitor. Vamos lá, boa noite a todos. Eu já conversei com alguns conhecidos. Meu nome é Vitor Ferreira, hoje eu estou como consultor na Dale Carnegie e há cerca de um ano eu fiz a transição que o Rafael fez também, né, de sair da posição de funcionário para abrir a própria empresa e mais do que um apaixonado, né, por esse mundo de influenciar, de você liderar as pessoas, eu tenho vivido isso de forma muito intensa, né, nesse processo de transição. Então, é um prazer estar com vocês aqui e vou aproveitar tanto quanto cada um esse momento. Vamos lá, Rafael. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. O Vitor deu uma pequena adiantada, deu um spoilerzinho. Sou advogado, advogo há 15 anos. E há cerca de 4 eu resolvi sair da posição de funcionário de um grande escritório aqui em Brasília para me aventurar no mundo do empreendedorismo e ter o meu próprio escritório, ter a minha própria marca dentro da advocacia. Fiz isso em 2016 para 2017, coincidentemente, entre aspas, um pouco depois de eu fazer o curso da Dale. E nesses 4 anos que vai fazer agora de escritório, acredito que tiveram várias e várias experiências que foram engrandecedoras para mim como profissional e pessoalmente, que eu acho que vale a pena compartilhar. Show, legal. Obrigada por estar aqui com a gente, Rafael. A gente tem feito os drops como uma forma de trazer insights, né, de pessoas que a gente conhece e que são influentes para nós na Dale Carnegie, então que tem essa credibilidade, que a gente acha que tem realmente coisas para compartilhar, que podem ajudar, né, outras pessoas a pensarem de formas diferentes o que estão vivendo, os desafios e tudo mais. E aí já vou começar com uma pergunta daquelas justamente a respeito disso, né? Assim, a gente falou muito de influência, o que é influência, mas para quê, né? Que a gente tem que ser influente, digamos assim. A gente normalmente tem até mais facilidade de associar influência com a influência das outras pessoas e não com a influência que a gente exerce, né? Quais são os problemas assim que você, como advogado ou como empresário, percebe que as pessoas enfrentam quando falta essa habilidade de exercer influência?
Isso. É porque, na verdade, assim, a partir do momento que você vira dono do seu próprio negócio, independente da área, no meu caso da advocacia, você tem que entender, primeiro de tudo, o seu produto. O que que você está vendendo. Porque todo mundo vende. Independente da sua atuação, você vende. Você vende seu serviço, você vende sua imagem, você vende bala no sinal, você vende. Se E você é o desafio. colaborador numa empresa, você vende sua imagem, né? Você vende sua Isso, área, às vezes, você vende seu os projetos que a conhecimento. sua área está tocando para outras áreas, né? Realmente, todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende. Você vende seu conhecimento, você vende sua habilidade, o tempo todo. Todo mundo vende, não necessariamente para o público consumidor, mas está vendendo para alguém, alguma área. E o que eu acho que na minha área, que é a advocacia, eu acho que o grande desafio que eu vejo é que o meu produto é muito ruim. O meu produto é extremamente ruim. Porque eu brinco, ninguém vai no escritório de advocacia feliz, ninguém vai no escritório de advocacia realizar um sonho. Todo mundo que vai no escritório de advocacia está com um problema grande, está com raiva de alguém, está chateado com alguém e está doido para descontar em alguém. Então, assim, o problema ele é desculpa, o produto ele é muito ruim para você vender. Você começa a sua reunião e a sua venda sempre no escritório de advocacia com uma pessoa chateada, com uma pessoa triste, com uma pessoa que não gostaria de estar ali. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso produto na advocacia é um produto ruim. Outro problema enorme, enorme, Deixa eu enorme. até aproveitar aqui que a Pois não, Regiane colocou ali, e entra a neurociência e tal. Coloquem no bate-papo para a gente, pessoal que está ouvindo, se você tem alguma sensação parecida em alguns momentos quando você tem que entrar em ação ou quando a sua área é acionada, né? Ou quando a sua empresa é acionada, se você tem alguma sensação parecida também. Porque isso que você está falando, por exemplo, eu escuto às vezes de pessoas que são sim, gestores de área de ouvidoria, né? Tipo, putz, ninguém quer ter contato com a ouvidoria. Então, acho que é comum, né, a outras pessoas também essa sensação. exatamente. Isso é Mas verdade, tem desculpa, a te razão. cortei. Você estava indo para outro. Não, não, e até dar um exemplo, por exemplo, até de profissionais liberais. A pessoa que vai procurar um arquiteto para construir uma casa está indo feliz e empolgada. A pessoa que está indo no escritório de advocacia está indo com raiva de alguém. E aí vem a segunda também, que é o quê? Como eu conquisto clientes na advocacia? Porque você tem um problema que é vedado ao advogado, por força da legislação e do Código de Ética da OAB, fazer publicidade. Tanto é que você não vê nenhum tipo de publicidade no escritório de advocacia. Quando você vê, a pessoa está cometendo um ilícito. Então, você tem um problema se eu não posso fazer publicidade, se eu não posso vender meu produto de forma extensiva, como é que eu consigo clientes? Como é que eu vou, aonde eu vou me vender? Aonde eu vou parar na porta do tribunal para ver se eu distribuo cartão? Eu vou parar na porta da delegacia, da Delegacia Regional do Trabalho? Como é que eu faço para poder vender meu serviço se eu não posso ter nenhum tipo de publicidade extensiva, de propaganda extensiva. Então, esse é um outro desafio gigantesco para a minha área, Área que específica. é exatamente, principalmente no início da profissão, em que você está na aba de um outro escritório e vai começar agora a sua carreira solo. Além disso, você tem uma concorrência gigantesca na área da advocacia, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Tem um amigo meu que brinca que toda vez que vê aqui em Brasília tem muita mangueira. Quem é de Brasília sabe que aqui todo local tem mangueira. E aí toda vez que ele está conversando com alguém, esse meu amigo é empresário, ele fala, o problema aqui é advogado é igual aquela árvore ali, aí aponta para a mangueira. A primeira vez que ele falou isso, eu falei, o que é? Por quê? Se eu sacudir, cai um monte. Então, assim, tem muito, tem muito. E com a concorrência você tem diversos preços e que você vai estar sempre competindo com preço e com qualidade. Então, assim, você vai ter problema de conquistar novos clientes, problemas de manter os seus clientes, porque você está sempre numa concorrência não só intelectual e de eficiência de prestação de serviço, mas de preço. E a gente tem um problema na nossa área que é pessoas que cobram honorários ínfimos e aí
atrapalha até a questão da profissão em si. E agora, durante a pandemia, surge um novo problema, que é a inadimplência, porque a crise chegou em vários segmentos e, com isso, o prestador de serviço é um dos primeiros a sentir o peso da crise de qualquer um. Eu sou um dos primeiros a pessoa deixar de pagar, porque eu estou no começo da fila. Então, assim, se for deixar de pagar, não vai deixar de pagar funcionário, não vai deixar de pagar fornecedor do produto que você vende. O advogado dá para dar uma enroladinha. E é legal. Pode falar, Vitor. Não, é só porque o Rafael foi falando e a gente conversa com vários empresários aqui na Dale. Essa é uma realidade que você está trazendo muito específica do segmento do direito, mas que isso acontece em todas as áreas, né, Jéssica? A gente ouve direto, assim, um cliente mesmo que até estava conversando com a Jéssica sobre esse caso esses dias. No início da pandemia, Rafael, ele começou a ligar para os contatos dele e para fazer venda, né? Para vender ali uma situação que estava acontecendo, o produto que ele trabalha tinha muito a ver, aumentaria a demanda. Só que a forma como ele abordou os clientes, eu não sei se de forma agressiva e tal, cara, ele foi retalhado assim pelos clientes e ele veio conversar com a gente o que está acontecendo, né? Por que que o pessoal eu tô indo oferecer uma coisa que vai resolver o problema, mas na hora faltou a tal da influência, né? Do tipo, como que eu vou fazer isso gerando esse bom sentimento? E aí, até a hora que você estava comentando também da questão da venda, né? Das limitações que existem nessa área jurídica e tudo mais. E passa a ser uma coisa formal, mas uma coisa que a gente vê muito em outras áreas também, principalmente essas áreas técnicas, que a gente se dedica muito a uma formação técnica para depois pensar em ter um negócio sobre aquilo, né? Tipo, médico, dentista, psicólogo. Você aprende uma habilidade técnica ali fortíssima e ninguém te ensina como que é ter um negócio daquilo, né? Como que é fazer uma venda, como que é... Então, na advocacia tem um impasse legal, mas esse impasse está muito na nossa habilidade de exercer essa influência para vender também o nosso serviço, né? Isso é fato. E aí, assim, a gente tem essa lista de problemas que eu gosto de chamar de desafio, porque eu acredito também muito no poder da palavra. A partir do momento que você considera um problema, eu estou transformando meu produto que já é ruim em péssimo. Então, passa a ser desafio. O desafio a gente é feito para a gente superar, né? Então, a gente tem algumas formas de tentar, como diria um outro amigo meu, um ditado popular, fazer do limão a limonada. Então, exatamente. A gente tem que é até o caso que o Lucas trouxe aqui, né? Ele falou exatamente isso, que ele chegou no escritório de advocacia e acho que é cliente seu aí, né, Rafael? Acabei de ver, é o Lucas. Boa noite, Lucas. Agora que eu vi que ele está aqui. Boa noite. Para comprovar que você faz isso, né, Rafael? E olha que legal que ele trouxe, né? Assim, a habilidade de fazer essa virada, né? Fui informada dos meus direitos, foi me acalmando. A influência do advogado é que é bastante positiva nesse sentido. Então, tem esses desafios, mas você consegue perceber, Rafael, como que a influência ajuda a superar, tipo, essas coisas, assim, a lidar com isso de uma forma diferente? E, né, exatamente. E a questão do produto ser ruim e como você exerce a influência no cliente, ou no possível cliente, quase sempre ele entra lá não como cliente, mas como cliente em potencial, é justamente você demonstrar segurança e transparência. Porque, como a gente falou, ele está com problema, está consternado, está chateado, e ele está ali para ouvir a solução. E o pior, nem sempre tem uma solução analítica e clara para ele, porque na nossa área, infelizmente, ou felizmente, não é assim, o problema é X, a solução é Y. A resposta que o advogado mais dá, mas não porque ele gosta, mas é porque é a possível, ela depende. Porque cada detalhezinho muda a solução. Legal. Então, você tem que abastecer ele com todas as informações técnicas possíveis para você demonstrar segurança de que você, de fato, compreendeu o problema e tem as ferramentas para solucionar, até para poder acalmar
E eu brinco, a gente tem que ser o receptor do problema do cliente, ele tem que transferir. Eu uso muito uma frase que eu brinco com ele, com todo cliente que vai lá no escritório, que é: a partir de agora, se você quiser vir com a gente, a vantagem é, você vai tirar o peso dos seus ombros e transferir para mim. O seu problema agora vai ser meu. Quem vai resolver sou eu, e você vai ficar me abastecendo de informação do que aconteceu para eu poder dar a Caramba. solução jurídica. Então, assim, a questão do acalmar não é vender a solução, porque esse é um problema que eu até vou falar daqui a pouco também, que no primeiro momento é excelente para a sua relação com o cliente, só que daqui a 3 meses acaba a sua relação com o cliente. Eu ia justamente fazer essa pergunta, porque você falou uma palavra muito forte, que eu acho que está cada vez aí mais na realidade das organizações, que é a questão da transparência. E ainda existe muito esse desafio, assim, do tipo, putz, se eu falar que eu não sei ou que eu não dou conta, eu vou estar transparecendo uma fragilidade e tal, e a transparência propõe até uma ideia contrária, né? Isso tem que ficar claro desde o começo. Como é que você sente que essa transparência reforça essa confiança e essa influência junto, porque a confiança do cliente em você, né? E a influência que você tem junto a ele, assim. Isso. Eu vou até aproveitar a sua pergunta junto com a da Alessandra, que ela colocou. O que te exige para acalmar os clientes? É justamente você dominar tecnicamente o assunto, porque quem é leigo, quase sempre, quando recebe um mandado judicial de citação, fica desesperado. Quando está com uma dívida para ser cobrada, fica desesperado por causa, e aí eu vou usar o sentido literal da palavra, por causa da ignorância, do não conhecimento acerca daquele problema. Então, a forma mais eficiente, pelo menos na nossa experiência no escritório, de você acalmar, é você deixar o cliente com todas as informações do que aquilo pode causar. A notícia pode até não ser excelente, ela pode ser até um pouco ruim, mas ele, pelo menos, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele, quais são os riscos que ele está sujeito. Legal. Ele não fica perdido no espaço, que eu brinco. Ele vai saber exatamente, ó, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso, o caminho natural é que vai acontecer isso, isso e isso, e a consequência que isso pode gerar isso, isso e isso. Pronto, legal. Esse é o problema. Como é que a gente resolve o problema? Para evitar o problema, eu tenho que saber como é que foi essa negociação, que documento você tem, porque a gente pode ir por essa linha, pode ir por aquela linha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E, muitas vezes, isso é uma situação um pouco delicada, mas é necessário, você não vai ter a resposta de bate-pronto, porque você vai precisar de uma análise um pouco mais apurada, porque envolve, às vezes, uma relação de anos, com N documentos que você vai precisar ver. Uhum. Mas nessa hora você tem que chamar ele para você se colocar no lugar dele e entender. Eu estou entendendo o problema, eu sei que você está agoniado, mas deixa eu entender que a gente está junto para tentar resolver. E dar todo o norte para ele do procedimento que vai acontecer agora, porque como a pessoa não está acostumada, ela está achando que amanhã pode vir o oficial de justiça tomar o carro dela, ela está achando que é um absurdo, porque colocou na petição inicial uma palavra que nunca aconteceu, que a pessoa é mentirosa, não sei o que. Eu falei, calma, gente, tem tempo. Ah, o prazo é 15 dias, é amanhã. Eu falei, não, calma, que esse prazo nem começou a contar, porque é conta da juntada. Então, assim, sim, você tem que ter as informações. Quanto mais informação você dá para ela, mais ela se acalma. O problema ainda não é resolvido, mas o problema, você já mostra a resolução do problema. E aí, a partir do momento é que ela legal sabe esse momento que você está comentando, né? Assim, não é a resolução do problema ainda, é o momento onde eu estabeleço essa ligação, esse relacionamento Isso. com o cliente. E aí, quem já fez Dale Carnegie vai lembrar, quem não fez. Para nós, assim, esse relacionamento ele está baseado numa pirâmide, né? E que justamente a base, uma pirâmide de 3 degraus. E que justamente a base dessa pirâmide é esse momento, é um momento em que eu estabeleço confiança, né? Em que eu tiro da frente ali o que existe de expectativa, de preconceito, de qualquer coisa que seja imaginária da pessoa e coloco na base da confiança, no sentido de construir mesmo, né? Cara, aqui a gente volta na palavra transparência, né? Mas é basicamente
E aí tem a questão do conhecimento técnico que você trouxe e a forma como você está colocando que isso é feito, né? Com o cuidado de demonstrar para o cliente que você está do lado dele, que você vai trazer para ele as informações necessárias, você vai ajudar a carregar esse peso. Então, acho que você começa a fazer a fundação ali, né, desse relacionamento de confiança. E E isso, pode falar. Desculpa, não, eu queria falar, e a confiança e a transparência passa justamente em você, às vezes, ter que dar notícia ruim. Que, às vezes, você vai ter que falar para ele que não é bem aquilo que ele está pensando. E aquilo ali talvez cause até uma... Não diria a palavra estresse, mas cause um pequeno Estranhamento, assim, né? estranhamento e pode causar assim, um certo distanciamento da conexão do início da conversa. Mas é isso que vai fazer a diferença, porque um dos grandes problemas da minha área, da advocacia, é o advogado que vende falsa esperança. É o advogado que fala que vai resolver, é o advogado que fala, não, isso aí está tranquilo. E como o nosso trabalho quase sempre envolve o judiciário, que é lento, então você só vai ver as Resultado, consequências né? dessa falsa promessa muito tempo depois. Mas, assim, é o que eu falo, você ganha aquele cliente aquela hora, mas você vai ganhar aquele cliente para um processo só e falar mal de você o resto da vida. Talvez você contando a verdade, talvez não, certamente você contando a verdade, talvez você perca aquele cliente para aquele processo, mas no próximo processo dele você ganha, além de ganhar a indicação para ele, dele para 5, 6, 7 potenciais clientes Uhum. que voltam, entendeu? Pode falar, pode terminar. Eu quero falar, isso já aconteceu lá no escritório. Tem um caso que é bem interessante, que aí eu vou usar um pouco, como tem muita gente que não era da área jurídica, eu vou usar um pouco mais termos mais comuns, assim, para ficar mais fácil o entendimento, mas assim, uma coisa mais assim. A questão, um cliente, uma pessoa, um policial civil aposentado, ele foi lá com um contrato em que ele tinha trocado o terreno que ele tinha por uma área a ser construída por uma construtora. E tinha um prazo para a construtora construir o edifício. E aí o que aconteceu? A construtora não construiu esse edifício no prazo. Como consequência, mudou a legislação da área onde ele tinha o terreno. E agora o prédio que ele podia construir de 10 andares, ele só podia construir o prédio de 4 andares. Então ele teve um prejuízo gigantesco. E ele procurou, acho que foi 6 ou 7 escritórios. E todos falaram para ele que, olha, isso aqui a gente pode ganhar milhões, porque seu prejuízo aqui você ia ganhar X e agora você vai ganhar 1/10 de X. Vamos, não sei o quê. E ele foi lá para o escritório, único e exclusivamente, porque ele foi ex-aluno de um sócio meu. Quando ele fez direito, depois de aposentar, ele fez direito e foi aluno de um sócio meu. E aí ele falou com a gente falou, mas calma, deixa eu ver. Foi o que eu falei, deixa eu ver com calma toda a documentação, que essa relação tem muito tempo. Não, pode ver. Aí falou, não, 48 horas a gente retorna, a gente volta a falar com você, deixa a gente analisar tudo. Analisamos. E aí falou, olha, a gente vai pedir desculpa, mas a gente discorda um pouco de todo mundo que você procurou. Infelizmente, você tem hoje um contrato aqui que te colocou, você prefixou, junto com a construtora, uma multa máxima de R$500 mil. É muito dinheiro, R$500 mil, mas com certeza, se você não tivesse essa multa e pudesse cobrar tudo, seria muito mais. A gente acha que você só pode cobrar isso, porque se você cobrar mais, você vai ser vencido, e tudo que você cobrar mais hoje em dia, você é condenado a pagar 10% para o advogado da outra parte. Então, se você cobrar aqui 10 milhões, que era o que o pessoal estava falando, você vai ser condenado a pagar 1 milhão para outra parte. Então, você vai ganhar 500 mil, mas vai ter que pagar 1 milhão para outra parte, então vai sair no prejuízo. Que absurdo. Ele não acreditou. Ele falou, não é possível, não é possível, não é possível. Não, tudo bem, fica à vontade. Só que ele ficou com essa pulga atrás da orelha, não fechou com ninguém, voltou, não sei se em todos, mas voltou em um outro escritório, mostrou a cláusula, o pessoal ficou inseguro de cobrar
realmente todo prejuízo. Aí ele sentiu a insegurança, que vem a questão da influência, falou, Uhum. opa, esse pessoal não tinha visto direito, não. Foi lá, fechou com Olha, a gente fez o processo, ficou super satisfeito, ganhamos. Na sentença do juiz, depois no recurso lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi comentado, inclusive, acerca da existência da cláusula e da impossibilidade de cobrar valores a mais. Agradeceu a gente. Hoje é super grato. Hoje é um potencializador do nosso escritório. legal, legal. E é legal isso que você está falando, porque a gente está falando da relação de venda, e aí eu vou entrar daqui a pouco já na pergunta que a Cleoni colocou ali, né? Que essa questão da confiança também entra para conseguir os novos clientes, né? Quando a gente começou a conversar assim, a gente falou primeiro dessa questão do produto ruim. E aí eu lembro que a gente tinha outras assim, para garantir os novos clientes, como é que entra isso? Mas antes da gente entrar nessa questão, um paralelo com uma pessoa que não é empresário, né, que é liderança ou que exerce influência às vezes em outras áreas, como que essa mesma relação de confiança é o que faz, por exemplo, né, se pegar esse caso mesmo que você falou, é o que faz às vezes uma área vir e falar assim, não sei se eu vou confiar no trabalho que essa área vai fazer. E a transparência de você falar o que você pode entregar, né? Ou até do líder poder ser transparente com a equipe, para a equipe poder te procurar, tipo assim, ó, aqui deu errado, agora o que a gente vai fazer? Quando não existe essa relação de confiança, começa a você não ter informação, né? Se a gente limita essa transparência, essa relação de confiança, o líder começa a não ter informação do que está acontecendo na equipe, ou a equipe começa a não ter informação do que está acontecendo de uma forma geral na área, ou outras áreas que são importantes num projeto ou num processo começam a não ter informação. Isso vai minando a confiança cada vez mais, minando a nossa influência, e aí não sai nada do que a gente queria, né? E aí a mesma lógica para isso que a Cleoni colocou, da conquista dos novos clientes, né? Como é que você percebe que essa influência funciona nesse processo de construção, assim? Você até comentou que nem sempre é na hora que fecha, né? Algumas coisas você tem que estar antecipando. Como é que você percebe esse papel nesse momento, Rafael? Eu vejo dois momentos que eu falo de você conquistar novos clientes, pelo menos assim, como eu falo. Na experiência nossa, tem 3 alicerces que são bastante interessantes. Que é um dos alicerces que eu acho que até na minha experiência eu demorei um pouquinho para pensar nisso, mas um dos alicerces é que você tem que se vender em todos os seus meios, meio pessoal, familiar, acadêmico, na academia de ginástica, no condomínio, como profissional que você é. Explico, principalmente para quem está empreendendo. E aí eu uso até o meu exemplo. Quando você, no meu caso, eu era advogado, cheguei até o topo da carreira de um escritório de advocacia grande aqui de Brasília, que, assim, devo muito a eles. Foi quem me ensinou tudo que eu sei hoje. Eu cheguei no topo. Só que o que acontece? Quando você está nessa situação, o seu amigo da época do colégio, o seu vizinho, a sua família fala, não, esse é o Rafael, ele trabalha no escritório de advocacia grande. Então, quando tem um problema, dificilmente vai, talvez para tirar uma dúvida, eles te consultem. Uhum. Mas para contratar, não. Esse daí, esse escritório é grande, mexe com muita coisa, então é especializado em isso, não vou lá. Quando você resolve empreender, eu acho que o desafio pessoal seu, e aí passa muito pela influência, é você se vender. Agora, olha, gente, agora eu tenho o meu escritório, eu estou advogando, aspas, não precisa ser direto. Eu quero ser a referência jurídica de toda a minha, de todo o meu meio que eu convivo. Porque a indicação, ela tem um poder de influência gigantesco. Quando é uma pessoa que te influencia e te vamos dizer assim, uma pessoa que te influencia indica o profissional para você, você vai nele. Uhum. Por exemplo, você admira, ou você influencia
Você admira demais seu irmão. Você precisa de um advogado. Seu irmão fala, vai fulano, que fulano é bom. Você vai. Então, assim, esse é um dos pilares, porque a gente não, pelo menos assim, eu demorei um pouquinho para cair a ficha nisso, de que eu precisava ser visto como referência em todos os meios de convivência. Isso é um potencializador enorme, porque sai uma indicação e uma multiplicação de indicações de forma natural, não é algo forçado, não é algo que, se um dia você precisar de um advogado, lembra de fulano. Não é uma coisa que parece que você está forçando a barra, entre aspas. Legal. Então, isso é um potencializador enorme. E aí eu já fiz dois paralelos aqui na minha cabeça, né? Assim, primeiro eu lembrei da gente, da Dale Carnegie, né? Que eu não sou autônoma, digamos assim, não sou, mas sou parte de uma empresa, mas quanta gente, assim, no começo, quando eu comecei, falava assim, mas o que você faz mesmo? Eu nunca consigo entender o que você faz. E aí a gente pensar, tipo, cara, olha a influência que a gente perde, a possibilidade, né? Putz, se o que eu faço, eu acho que é uma coisa que ajuda as pessoas, que é útil, né? Que realmente traz valor para elas. Por que as pessoas não conseguem entender o que eu faço? Aonde que eu não estou conseguindo passar essa mensagem, né? Perfeito exemplo, Jéssica, porque você porque vende maravilhosamente, perfeitamente para terceiro, mas para sua vizinha você não... a sua amiga de infância fala assim, nossa, eu vejo lá seu Instagram com um monte de coisa, mas eu ainda não entendi o que você faz. Né? Isso aconteceu muito comigo no começo. E aí, se a gente for olhar também para pessoas que estão em áreas que trabalham em equipe e tudo mais, às vezes algumas oportunidades que a gente perde das pessoas não saberem que você é o responsável por determinada coisa, né? Ou que você tem experiência naquilo dali, né? Que você foi uma referência ou fez um projeto daquele tipo. E aí as pessoas às vezes precisam de alguma coisa daquilo e não sabem quem procurar, né? Então funciona no empreendedorismo, funciona quando você está de uma empresa para o mundo de fora e no mundo da empresa, ali dentro, entre as pessoas, essa questão da influência do se vender, né? De saber, tipo, cara, quando as pessoas forem pensar num especialista nesse tipo de programação ou num especialista nesse tipo de coisa, aqui dentro da empresa eu quero que elas lembrem de mim, eu quero que elas venham me perguntar, né? E que também é uma outra oportunidade gigantesca, né? E é E aí legal, é o assim, que só você... pegando... Desculpa, vai lá, Vitor. Desculpa, só que me veio um caso muito bacana que tem tudo a ver com isso e pegando também a questão que a Cleoni colocou do digital, né? Da mesma forma como você se coloca como referência para os seus amigos, agora com o digital você precisa se colocar como referência no digital, né? Esse é o movimento, é a mesma coisa. E aí a Maria está fazendo o treinamento com a gente, que começou agora no início do mês, do Dale Carnegie Course. E ontem ela recebeu uma premiação, né, na participação dela no treinamento, e ela colocou na rede social. E hoje ela veio me falar, Vitor, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que veio me comentar comigo e falar. E há muito tempo que eu não trabalhava, já surgiram algumas parcerias em torno disso. Então, assim, você vê, por um posicionamento que você se coloca de maneira intencional na rede social, e que você se coloca ali como uma referência, né? Eu tenho uma das coisas que me marcou bastante com relação a essa questão da referência foi justamente um ano depois que eu saí da onde eu estava e abri um escritório e já estava com sócios. Que foi quando o meu trainee da Dale me procurou como advogado. Eu vi, eu consegui passar essa informação até lá. Então, eu fiz certo. E o melhor, na época que ele me procurou, que foi em novembro de 2017, o Elton, ele me procurou, eu estava assoberbado de coisa, não tinha como eu pegar o caso dele, infelizmente ou felizmente, porque se eu estava assoberbado de coisa, era coisa boa. Tava com problema bom. Tava com problema bom, e aí eu falei, olha, não tem como, Elton. Mas assim, eu vou te confiar, eu vou te indicar uma pessoa que eu confio de olhos fechados. Eu contrataria ele para ser meu advogado, você pode confiar nele. E ele foi, e o meu amigo, o doutor Henrique, resolveu o problema dele, e ele me agradeceu e falou que foi porque confiava em mim.
Então, assim, é a questão do poder da Isso é influência. influência, cara. Isso Exato. é influência, Rafael. Pô, Exato. é isso que eu tô falando. Esse é o ponto. E entra numa coisa assim da gente conseguir lidar com essa paciência, né? Porque é o que você falou lá no começo que já casa com isso agora. Se eu posso te prometer o mundo e a gente fechar agora e eu vou fechar com você agora e nunca mais você vai querer me ver na vida porque você vai ficar frustrado. Ou eu posso conseguir administrar isso de que, putz, talvez não vai fechar nesse momento, mas eu tô plantando e essas pessoas eu vou ficar, tipo, marcada, né? Vou ser lembrado disso. Que eu lembro que foi uma expressão que você usou quando a gente estava conversando, assim, eu preciso estar plantando para poder colher em algum momento, né? Você percebeu que isso impactou de alguma forma o seu negócio nesse momento de pandemia, Rafael? Sim, isso daí, na verdade, assim, quem é da área jurídica, tem muito disso, que eu falo, a gente não pode fazer publicidade de forma extensiva. Então, o que a gente faz muito? É que chamar para tomar um café. Vem aqui, você nunca veio aqui no escritório, vem visitar, só para conhecer a estrutura. Vamos almoçar hoje. E você se vender. Não necessariamente de forma ostensiva, que até o exemplo que você deu, eu procurei os meus foi o quem? Foi o Vitor ou foi você, Jéssica, que falou: eu fui procurar meus clientes para vender e fui Foi o esculhambado por Vitor que eles. falou, Foi um exemplo de. Porque eu não tô com dinheiro para gastar, não quero comprar nada. Então você vai se vender, mas você não vai se vender de forma tão assim direta assim. Você vai se vender apenas a sua imagem. Para o cara falar: pô, esse cara é bom. Esse cara, se um dia eu precisar, eu vou lembrar dele. Porque tem muitas vezes que esse almoço, esse café, essa visita no escritório, esse happy hour não vai dar em nada. Você vai achar que foi, aspas, um tiro que não deu certo. Tem uns que dão certo, tem outros que não. Mas pelo menos você plantou a sementinha. A gente colheu algumas sementinhas que a gente plantou durante 2018 todo e foi vir agora na pandemia. Olha só. Porque você almoçou um dia, tomou um café, no outro dia ajudou num favor pequeno. E aí, quando o cara apertou o calo, ele precisou, ele lembrou de você e veio. Então, assim, pelo menos no nosso entendimento, a advocacia, e eu acho que se aplica a várias outras áreas, ela é muito de investimento a longo prazo, de você ter paciência para Legal. colher. Investimento a longo prazo. Gostei dessa expressão. Você vai com muita sede ao pote, até por causa da forma como é visto o advogado na sociedade. Só pensa em dinheiro. Já quer me tirar dinheiro. Já vai me fazer sangrar. Lá vem a faca. Então, assim, tem um preconceito enorme que o advogado só quer saber de dinheiro. Então, você tem que lidar também com esse preconceito. Então, assim, teve muita coisa que foi exatamente isso. Foi coisa que a gente foi conversando em 2018, bem ano passando, e hoje veio para o escritório e a gente conseguiu fechar contrato no meio da pandemia. E Legal. assim, teve um direto, que foi um caso do meu sócio e outro caso meu, que é uma loja de vinhos que há muito tempo a gente faz alguns favores, ajuda eles em alguma coisa. E aí, quando veio a pandemia, surgiu um problema enorme. Eles vieram procurar a gente, e agora a gente fechou um contrato mensal com eles. Legal. Um outro foi um trabalho pontual feito por uma construtora que ensejou uma conversa com uma outra construtora que nunca tinha ido no escritório, mas essa construtora falou: você está precisando trocar de advogado? Eu fui lá na Beckett, poxa, o doutor Rafael me atendeu, foi muito bem, vai lá que eu acho que ele resolve o teu problema. E a gente fechou mês passado. Então, legal. assim, você plantou, você virou referência, você virou influência e você colheu lá na frente. Então, assim... E aí volta o que a gente falou lá no começo, né? Que influência não cai no colo, ela tem que ser uma coisa construída. Então, se eu quero construir influência, eu preciso ter paciência, eu preciso investir, que é o que você falou, né? Fiz algumas coisas, fiz alguns favores, dei algumas ajudas, estou alimentando ali aquele... Eu sempre faço essa comparação desse caminho da influência com uma conta bancária, né? Se você não depositar antes de sacar,
Ou vai dar errado, não vai ter saldo e você não vai conseguir sacar nada, ou vai sair muito caro, porque você vai pagar o cheque especial. Então, tem que depositar muito mais do que você vai querer sacar um dia, né? Então, esse investimento que você mostra que vai fazendo, né? E aí eu vou até pegar a pergunta que o Ananias fez, que você fez uma expressão, assim, uma venda indireta, né? A influência, ela me ajuda a ter essa venda indireta. Você acha que é isso que as pessoas têm feito hoje via Instagram, dentro dessa área? O Ananias colocou uma coisa aqui que para a gente é muito complicado, que é a divulgação de serviços via Instagram. E aí a pergunta da Ananias vai conversar com a da Cleoni, que é a questão, hoje no meio digital, a minha maior conquista é novos clientes, porque agora, nesse tempo de pandemia, eu confesso que esse é um problema que eu estou sofrendo também, que é como plantar hoje, porque eu não tenho mais a minha ferramenta do café, eu não tenho a ferramenta do almoço, eu não tenho a ferramenta do vem aqui conhecer o escritório. Está todo mundo isolado em suas respectivas Realidades, né? Assim. realidades. Então, assim, dificulta. Qual é o meio que você tem hoje? Redes sociais. Só que a gente, que aí no caso específico do advogado, a gente tem uma série de limitações, a gente tem uma série de dificuldades de usar a rede social. Porque qualquer coisa pode ser considerada infração ético-disciplinar. E ninguém quer responder a um procedimento na OAB. Sim. Como eu vejo que se resolve isso, e é uma coisa que hoje, o desafio do escritório, hoje, sendo bem sincero, é como usar as redes sociais para potencializar o escritório. Hoje é o desafio que a gente está tendo. Primeiro, porque é a única ferramenta que se tem na atual Nesse contexto momento, que a gente está vivendo hoje. Segundo, a gente tem limitações de publicidade. Então, a nossa ideia, e aí esse é um problema que eu quero até mais compartilhar do que resolver. Depois a gente vai passar o link do grupo do WhatsApp, de repente a gente faz um brainstorm lá no link e descobre algumas soluções para isso daí. Tendo em vista a limitação que a gente usa o Instagram, o LinkedIn, o Facebook para agariar mais clientes. O que estamos tendentes a fazer? Na verdade, é você mostrar não a publicidade do seu serviço em si, mas assim, o seu dia a dia para a pessoa te admirar, do tipo, legal, que interessante. Que tem de novo a ver com a influência. Isso, numa área mais voltada, aspas, para a academia, uma área acadêmica, do que propriamente dito olha só, isso aqui a gente faz e faz bem, esse daqui a gente consegue resolver essa ação de tal jeito, isso daqui não pode. Então, assim, não deixa de ser o que a Ananias colocou aqui muito bem, uma questão de divulgação indireta, mas assim, a nossa tendência, na verdade, é fazer uma divulgação de uma notícia interessante, de uma ação que foi julgada, o dia a dia do escritório, algumas coisas mais voltadas para o meio acadêmico do que para o meio da advocacia em si, só para a gente ser visto. Porque tem aquele ditado que é excelente. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, eu não preciso vender diretamente o serviço, mas eu preciso estar em evidência para quando a pessoa falar que advogado que eu posso procurar, ela lembrar de mim. E você comentando assim, foi uma coisa que nós da Dale Carnegie passamos também, né, nessa transição, assim, a gente estava com isso em voga, em vista, mas também não era o nosso único canal, né? E aí, se eu posso dizer o que funcionou para a gente, né? Apostar naquilo que a gente é bom, né? Então, por exemplo, para nós, uma coisa que a gente tem visto aí nessa questão do marketing digital, muitas fórmulas, muitas coisas prontas, né? Que tentam encurtar esse caminho da influência, e aí a gente é bom de fazer influência do nosso jeito, né? Assim, pensando quem é o nosso público, o que é interessante para essa pessoa ouvir, se relacionando com essa pessoa, tendo cuidado de mandar, às vezes, uma mensagem mais personalizada, tipo,
isso vai ser escalonável como é em outros negócios? Não, mas talvez, será que é isso que a gente quer também? Então, eu sinto que, além da parte técnica desse digital, uma das coisas que ele tem mexido muito com a gente é essa segurança também de quem que é o meu negócio, né? Quem é o meu público, que acho que até conecta com uma outro desafio que você tinha citado, que é a questão do perder para uma concorrência muito barata. Isso. Né? Se você for hoje para esse mundo, tem todo mundo fazendo tudo a todo preço, né? E aí, se você entra para concorrer, talvez você vai abrir mão ali de algumas coisas que não era isso que você queria, né? Como é que você percebe isso, Rafael? Tipo, como é que tem funcionado para você essa questão de, cara, até onde eu vou para não perder um cliente para concorrência? O que eu não posso abrir mão do meu negócio, assim? Hoje em dia, com a questão da crise econômica que a pandemia trouxe, isso se tornou uma realidade ainda maior. Assim. E aí eu posso citar um exemplo concreto lá do escritório. A gente perdeu um cliente porque ele conseguiu uma proposta de um escritório que fazia metade do preço que a gente fazia. E assim, a partir do momento que eu abri mão do meu preço de uma forma muito efusiva, eu vou abrir mão da minha qualidade, porque também tem a questão, se você é barato demais, sinal de que você também não é tão bom. Então a questão do preço, ela tem que ser proporcional. Você não pode nem ser o mais caro de Brasília, nem o mais barato de Brasília, como eu brinco até na hora de cobrar meus honorários. Então, assim, como é que vai ser seu diferencial? Primeiro, nessa época de pandemia, eu acho que você tem que cuidar bem dos clientes que você tem. Um dos grandes desafios é não perder. E como é que você faz isso? Você tem que mostrar que está do lado dele. E como é que você mostra que está do lado dele? Primeiro, abastecendo ele de muita informação, se antecipando aos problemas, perguntando se ele precisa de alguma coisa. Assim, você tem que se aproximar. Como você está distante fisicamente, você tem que se aproximar digitalmente dele muito mais, para ele se sentir abraçado nesse momento. E aí eu vou até aproveitar que o comentário do Márcio ali no chat foi perfeito para isso que você está falando, né? E tem que ser de verdade. Isso. Né? Esse teu cuidado, todo esse zelo que você está colocando aí, não é tipo, eu vou cumprir tabela aqui. De jeito nenhum. Na verdade, você é uma via de mão dupla. Você não está fazendo pro forma, você está fazendo porque você está de cabeça nisso, porque você precisa fazer isso, porque você precisa estar lá dentro dele, para que você tem que sentir, ele tem que sentir que você faz parte da resolução do problema dele. E você realmente tem que fazer parte da resolução do problema dele, não é um pro forma. Legal. E além disso, você tem que ter um pouco de habilidade de negociar, de entender que o momento está ruim, conceder, se for o caso, uma renegociação para ele ficar uns meses sem pagar e acertar lá na frente. E mais importante do que isso, você tem que demonstrar, e tem que ser isso que você sente enquanto advogado daquela pessoa, que você está mais preocupado em resolver o problema dela e ajudar ela a sair da crise do que os seus honorários em si. Seus honorários têm que ser consequência do seu trabalho e não a causa do seu trabalho. Entendeu? Legal. Muito legal. Porque a partir do momento que você está mais... Eu volto a falar, a gente tem a pecha de só pensar em dinheiro, advogado. Então, quando você se aproveita, por exemplo, que isso daí teve clientes nossos que nos elogiaram por causa disso. Que, ele está com problema, está desesperado, chega no advogado, não, eu resolvo para você, mas custa X. Ele no desespero vai pagar. Só que ele se sente lesado, porque falou, eu não tive tempo de pensar. Deixa de ser um relacionamento ganha-ganha, né? Exatamente. E hoje, quem é o nosso maior cliente, a gente começou com um contrato pequenininho. E a gente foi crescendo com base na confiança, porque aconteceu um problema, o nosso contrato não abarcava, mas ele precisava resolver. A gente, não, pode deixar, precisa ir na fazenda, a gente vai, pega o carro, resolve. Poxa, muito obrigado, gente, não sei o quê, ninguém nunca fez isso por mim, fico grato. E aí, aos poucos, quando as coisas iam para renovação, ou ele estava insatisfeito, a gente foi crescendo. Hoje é o maior. A gente está com esse cliente quase desde o começo do escritório. Hoje, em quase 4 anos, ele se tornou o maior cliente do escritório
com essa filosofia do grão em grão, de querer primeiro resolver o problema dele e os honorários serem consequência dessa resolução, serem, na verdade, fruto do reconhecimento dele e não da minha Legal. imposição dele pagar. É Legal. legal, só viu, Jéssica? É bom que a gente vai ouvindo o Rafael falando e vão vindo algumas histórias que a gente vê e que refletem muito isso que ele está trazendo, né? Teve um outro cliente nosso da Dale Carnegie, profissional liberal também, e ela chegou, e um dos pontos principais, Rafael, que ela sempre falava assim, eu não consigo fechar um orçamento sem dar desconto. Então, o cliente chegava para ela já dava 20%, 30% do preço, que era o preço de tabela ali do consultório. Já o primeiro orçamento já era um orçamento com desconto. E aí vem muito esse ponto da confiança, né? De você ter a confiança, igual você trouxe. Cara, se você tem confiança no trabalho que você está prestando, naquilo que você está oferecendo, é a partir daí que nasce essa influência e que você coloca o preço justo, né? Eu brinco que a briga pelo preço mais barato, ela é muito ingrata e ela não tem fim, né? Ali é onde as empresas quebram, né? E você está nesse patamar que você colocou, parte justamente da influência. Isso. É exatamente isso, que é a questão de você demonstrar o tanto que você é útil. Você mesmo, aspas, cobrando caro, você sai barato pelo resultado que você dá. É custo-benefício. Desculpa, só concluindo o caso que eu abri aqui, né, dessa pessoa que foi participante nossa. Ela desenvolveu essa comunicação, essa confiança, e no final ela colocou, cara, ela reposicionou o ticket médio dos atendimentos dela e conseguiu aumentar muito, assim, o retorno, o faturamento da empresa. Foi bem interessante, né, Jéssica? Acho que o legal é perceber como isso às vezes está na gente, né? Tá na forma como a gente enxerga o negócio ou enxerga as possibilidades. E às vezes a gente transfere para o cliente isso. E isso que você falou é muito, muito legal, isso que você comentou do resolver problema, né? Que foi para nós da Dale Carnegie, quando a gente começou agora a olhar para essa questão digital, né? E a quantidade de treinamento que tem por aí, com coisas muito baratas, coisas muito acessíveis, aonde que a gente se encontra nesse negócio, né? E o que a gente teve que manter em mente foi justamente isso, assim. O que a gente faz? A gente não vende treinamento, a gente resolve problema. Então, esse negócio não pode ser comparado com treinamentos, né, de uma forma geral. A gente tem que se manter fiel àquilo que a gente faz, independente se isso é online, se é presencial. Então, isso foi uma das coisas que ajudou muito a gente a estar centrado, sabe, nesse turbilhão dessas coisas também, assim. E aí já vou aproveitar para te trazer, assim, porque a gente falou de alguns desafios, né? A gente falou da questão do produto ruim, do gerar novos contatos, a questão da concorrência barata, da inadimplência, mas tudo que você falou meio que está costurado assim nas habilidades que a gente tem de reverter situações, de lidar com as pessoas e tal. Se você pudesse levantar assim habilidades e atitudes que você percebe que são essenciais para fazer essas coisas acontecerem, para construir essa influência, o que você elencaria, Rafael? Olha, a gente tem uma que eu acho que não precisa falar, tem a questão da liderança, que a gente colocou bem. A gente precisa também ter o controle emocional, porque o controle do estresse, melhor dizendo, porque a gente lida na nossa profissão com estresse o tempo todo. Como a gente colocou, o cliente está estressado, e se você entrar nessa, aspas, pilha de estar estressado com ele, você só vai atrapalhar. Então, a gente fala que é quando você compra, né? Comprou aquele negócio para você, lascou. Que aí todo mundo entrou no emocional. Isso, exatamente. Você tem que trazer ele para o racional. Ao contrário, você não pode deixar ele se levar. Que, inclusive, é um dos grandes desafios maiores por conta da pandemia, porque o grau de estresse de todo mundo está muito maior. Então, assim, se potencializa definitivamente. Isso. E você precisa, ao contrário, levar ele trazer ele para a razão. E assim, trazer ele para a razão, você não traz ele para a razão se você está brigando com ele.
porque você tem que ter técnica de comunicação com ele para você trazer ele para a razão. Primeira coisa, sempre concorde com ele. Concorde, dê apoio moral. Quem é Né? Deixe ele graduado da DEI, desabafar. quem é graduado da DEI, pode pôr o número do princípio aí no chat para a gente lembrar. Concorda, apoia, entende, empatia, se coloca no lugar dele e depois dá a solução do problema sem nunca, jamais, em hipótese alguma, se eu puder dar um conselho, corte de vez do seu vocabulário todas e qualquer conjunção adversativa. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, corte do seu vocabulário que elas não te ajudam, elas só te atrapalham e para o estresse voltar, porque Já vai ter outro lembrete. Quem é graduado tem que pôr lá no chat agora o nome dessa ferramenta, que vocês lembram também. Porque não adianta, você fala, concorda e fala, mas acabou, ele apagou tudo que você falou antes do mais. É. E A gente fala muito isso no desenvolvimento da comunicação, como o principal desafio ali dos momentos que você tem opiniões divergentes não é você convencer a outra pessoa da sua opinião, né? Mas é você sequer manter esse canal de comunicação aberto. Você sequer manter a pessoa te ouvindo e você conseguir estar ouvindo tudo que a outra pessoa está falando, mesmo quando você sabe que na tua cabeça está passando ali, putz, eu não concordo, como é que eu vou, né? Então, tirar essa coisa do tô pensando para responder e não, tô pensando para escutar. E aí volta naquela relação de confiança que a gente comentou, né? Essa é uma habilidade que eu também acho que é fundamental para construir sintonia. E para mim, é a mais importante de todas, é a questão que envolve a empatia, colocar tudo isso, é você estar de cabeça ali que você quer resolver o problema dele. Eu acho que você tem uma grande chance de ganhar o cliente quando você se coloca ali, a gente está junto, deixa eu entender aqui, que a gente vai junto dar um jeito. Não sei se vai ser o que você quer, mas eu te garanto que vai ser o melhor possível. Legal. E você comentou até lá no começo, Rafael, que algumas dessas coisas, quando até você foi montar um escritório e tal, teve a ver com o treinamento que você fez na Dale Carnegie. Sim. Como que você percebeu que essas coisas se juntaram, assim? Assim, se você notou, vou brincar, quem nota eu falando e faz o curso da Dale, fala que eu aplico sem sentir. Porque você incorpora algumas questões da Dale que você vê assim, você consegue fazer com que vire parte da sua rotina e ver resultado, entendeu? Legal. Que é o que eu falei, eu abordei o mais, contudo, entretanto, todavia, conjunções adversativas por conta do treinamento da Dale. E como eu consegui mais resultado em conseguir negociação, por exemplo, quando você faz mediação, para você negociar um acordo, uma eventual transação, quando você não fica mais... isso é legal, contudo, em vez de você falar isso, você fala, poxa, concordo integralmente com você. E diria mais, além disso, a gente podia, e você discorda, o cara acha que a ideia dele é maravilhosa e aceita. Você ter esse tipo de ferramenta, de habilidade, na minha área, facilita demais, porque a gente está sempre... A minha atividade fim do advogado é sempre dialogar. Eu estou dialogando com outra parte, eu estou dialogando com o juiz, eu estou dialogando com o advogado da outra parte, eu estou dialogando com o meu cliente. Então, assim, isso ajuda demais. E aí eu até diria mais, né? Que o que você falou da venda vale também para negociação, né? Todo mundo negocia. Porque a gente negocia prazo, a gente negocia equipe, a gente negocia entrega, a gente negocia, né? Hoje a gente negocia carga horária das pessoas, negocia qual é o horário que a pessoa vai trabalhar. Então, tudo a gente está negociando enquanto gestor ou enquanto área que está trabalhando, né, com outras áreas. A gente volta nisso, assim, hoje todo mundo negocia alguma coisa. E é muito legal ouvir você falar desse jeito, dos resultados práticos, né, que o treinamento conseguiu. Você conseguiu ligar a ferramenta com o resultado prático, porque, de fato,
é uma das maiores preocupações, um dos maiores cuidados que a gente tem na Dale Carnegie é justamente isso. Que seja simples para você pôr em prática rápido e conseguir perceber que tem resultado diferente. Afinal de contas, hoje a gente não tem tempo para investir em coisa que você vai usar daqui a 10 anos, né? Você quer uma coisa que você Sim, fala assim, amanhã eu coloco em prática e eu já vejo o que está acontecendo de diferente. Então, é legal ver você falar do que você foi percebendo, né? Das situações práticas, assim, porque é justamente o que é os nossos treinamentos propõem, né? isso. E assim, e em todos os aspectos, porque, por exemplo, principalmente no início, porque no início a gente tem muito medo, porque todo desafio de uma mudança faz com que você tenha muito medo. E você sempre quer, eu vou esperar o momento oportuno. Aí deixa eu juntar um pouco mais de dinheiro que eu vou fazer. Aí depois você muda. Não, mas é porque esse ano eu preciso trocar de carro antes. Ah, não, é porque esse ano eu acho que é melhor eu esperar um pouco mais. O momento oportuno nunca vai chegar. Quanto É mais verdade. tempo você esperar, pior vai ser, porque vai, vai carregando sua vida de várias e várias e várias outras cargas emocionais, financeiras, etc. Tanto é que quando eu decidi, foi no ano que eu casei também. Que eu falei, ou eu vou agora ou eu não vou mais, porque eu tô casando agora, eu vou ficar com mais medo ainda de arriscar. Então, É assim, verdade. eu falei, eu tenho que confiar na minha. E aí teve a questão de eu ter feito o TCI da Dale. Eu tenho que confiar no meu potencial. Poxa, eu tô vendo que tá todo mundo me dando força, dizendo que eu tenho condições de fazer isso, eu tenho que Legal. acreditar em mim. Eu tenho que aprender a vender, que eu nunca precisei, aspas, vender diretamente o serviço, porque quem fazia isso era o dono do escritório, vamos chamar assim. Então, eu Uhum. preciso vender. E eu preciso não me preocupar com outras áreas enquanto eu tiver, que é a questão de deixar cada um no seu pote hermeticamente fechado. Eu não posso Sim. ficar preocupado como é que eu vou pagar as contas no final do mês quando eu estiver conversando com o cliente para vender o meu serviço, porque Uhum. senão eu vou ficar desesperado. Então ali eu tenho que só pensar se vai dar certo, se não vai, se é daqui, se é hoje, se é Tá amanhã, não importa. 100% com o Às vezes cliente, né? focado, exatamente. Você E falou do isso ajudou TCI, demais. só para esclarecer, né? TCI é o treinamento de competências interpessoais, ou em inglês, para quem às vezes conheceu como DCC, o Dale Carnegie Course, que é o treinamento que o Rafael fez, que é o principal treinamento da Dale Carnegie hoje, né? É o treinamento que a gente está aí desde 1912 fazendo. E para quem tiver interesse, quem ficou curioso com todas essas competências que a gente conversou, tem uma turma começando no dia 15 de setembro. Então, a Rebeca pode mandar aqui o link do grupo do WhatsApp, onde a gente consegue trocar informação sobre isso. Se você quiser conversar com alguém ou fazer algum diagnóstico para ver se é um treinamento que se encaixa na sua realidade, naquilo que você precisa, a Rebeca pôs o link do grupo aí, a gente pode trocar uma ideia lá pelo grupo também. E aí, Rafael, só para a gente retomar, né? Olhando para Sim, esses problemas, então, a gente, resumindo, quais seriam as habilidades principais? Você colocou comunicação, sim. liderança. Comunicação, liderança, empatia, eu colocaria, mesmo não Uhum. sendo, vamos dizer assim, algo que muito falado, mas eu acho, pelo menos na minha área, é fundamental. Nada é Com óbvio até que seja dito. isso, comunicação, comunicação, assim, clareza na comunicação. Nunca, 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 nada é óbvio até ser dito, nunca deixe nada nas entrelinhas. Principalmente quando você estiver lidando com clientes, porque você precisa ser muito, e a gente volta, transparência e confiança. Você não Legal. pode ter um quê de dúvida. Se você tiver um quê de dúvida, vai te atrapalhar. Um quê de dúvida que eu digo é recíproco, de você com o cliente, do cliente com você, de você com o advogado da outra Sim. parte, A você vai ter sua problema. autoconfiança, né, também. Exatamente. Exatamente. A autoconfiança de que você se preparou para esse momento. Então você precisa ter ciência de que você consegue. E até para eu até brinco uma coisa que eu falo, até para você dizer que você não consegue, você tem que tentar. Então,
você tem que ter consciência de que você tem possibilidade, que você tem totais condições de tentar. E se você acredita nisso, é muito difícil estar errado. É muito difícil estar errado. E é Legal. legal porque muita gente fica derrapando ali, né, Rafael, na tomada de Isso. decisão. Então, ela nem tenta e fica se perdendo nos pensamentos do que pode dar errado e tal, e não chega nem a entrar em ação, né? A gente E vê isso aí, muito quando as pessoas procuram a DEI. Vitor, tem um problema que é o quê? A pessoa não toma decisão, ela fica insatisfeita onde ela está, então ela não consegue dar o melhor dela aonde ela está, e aí ela fica no mais ou menos a vida inteira, entre aspas. E isso é ruim, porque você não está focada, porque é o que eu falo muito isso. Não é que você precisa abrir o seu negócio, mas você precisa ter a meta que você tem, que às vezes a sua meta não é abrir o seu negócio, é você virar diretor de onde você está hoje. Então, você trabalha nessa meta, você não tem que ficar sempre pensando, Às vezes é ser mas... especialista em alguma coisa lá dentro da onde Isso, você está mesmo. Você não quer nem ser líder, mas exatamente. você quer ser o especialista. Você quer ser o técnico da equipe. Quando tiver um problema, vai ser eu que vou chamar. Mas assim, você tem que Exatamente. focar naquilo que você quer. Porque quando você... E aí vem a autoconfiança, quando você não tem autoconfiança de que você vai focar naquilo, até o que você está fazendo, você não vai fazer tão bem. Então vai ser uma dupla perda. Seja porque você vai deixar de fazer o que você quer, seja porque você está fazendo mais ou menos o que você está fazendo hoje. Justamente. E volta quando a gente passou o vídeo, né? Assuma o comando, assim, não interessa do que é, Exato. não precisa ser de uma empresa, mas Não, esteja no comando, né? Que a gente não esteja deixando as coisas acontecerem. E eu acho que talvez esse momento tenha trazido muito isso de volta, né? Por a gente perceber que se a gente deixar rolar nesse momento agora, é tanta incerteza que não está rolando nada. Então ele meio que também forçou, né? A gente estava conversando no começo e aí meu Deus, deixa eu lembrar o nome. A Rejane. A Rejane até comentou, falou assim, a pandemia acelerou o meu processo, acelerou meus planos. Por isso, porque agora se não for de propósito, não vai mesmo, né? Então acho que é um momento para a gente aproveitar também esse empurrãozinho e fazer e voltar para o comando, né? Antes de você terminar, Rafael, eu vou só pedir. Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para vocês fazerem perguntas. Então, se ainda tiver alguma pergunta para fazer para o Rafael, ou algum comentário, né? A gente fala que, até ligando com o que você falou agora mesmo, né? A questão da troca, né? Nos treinamentos te incentivou muito, as pessoas falarem que você conseguia. E a troca para a gente aqui também é muito importante, que quanto mais experiências a gente junta, mais interessante fica tudo isso. Então, quem tiver pergunta, quem tiver comentário para fazer, pode aproveitar o chat para colocar aí. E a gente vai abrir daqui a pouco também uma sondagem. Acho que você pode até já disponibilizar, Vitor, enquanto a gente vai terminando, para saber de vocês um feedback, né? Então, é até uma oportunidade, assim, é muito importante para a gente saber se o que a gente está se propondo a fazer também está sendo útil, né? Está sendo interessante para vocês que se propuseram a participar. Então, acho que nesses minutinhos aí, enquanto a gente pensa nas perguntas, se vocês puderem nos dar um feedback através da sondagem, vai ser muito importante. Você ia fazer um comentário, Rafael? Não, eu ia só brincar, que eu falo que tem algumas frases de sabedoria popular que elas são fantásticas e a gente não entende a profundidade delas. Uma delas é: seja protagonista da sua vida. Você precisa ter autoconfiança para você enfrentar os desafios que você quer. Você tem que ter noção do que você quer e do que você é capaz. E se você não é capaz ainda, se aprimore para ser. E não ad eternum, né? A outra coisa que a Isso. gente vê muito assim, a pessoa entra no planejamento e fica planejando por vários anos e o projeto não acontece, né? Nunca, se você esperar também um momento oportuno, você nunca vai fazer. Porque é o que a gente conversou há um tempinho atrás. Sempre vai ter um mais, sempre vai ter um medo, vai ter alguma coisa. Não existe um momento perfeito. Não existe um momento perfeito. Você precisa... Ou você bota uma meta bem definida, que é: eu vou juntar X, que isso daí é importante. Você não precisa também
Eu falo, não precisa dar a loucura e falar, amanhã eu vou pedir demissão, eu vou abrir. É amanhã, justamente. Mas você tem que ter uma meta bem clara e definida. Então tá, eu tenho 6 meses para juntar dinheiro e entrar. E quando é os 6 meses, não se sabote, faça. Legal. Que meta é para ser cumprida, né? Prazo Isso. é para ser cumprido. Principalmente os nossos, que a gente acaba Exatamente. colocando em segundo plano. Exatamente. Legal. Coloque uma meta, coloque um prazo e não se permita não cumprir. Show de bola. Vitor, você pode abrir a pesquisa para a gente? Como é que é? Desculpa. Você pode abrir a pesquisa para a gente, para o pessoal responder? Já foi, já tá rodando. Já? Ah, Já tá. tá rodando. Opa, não apareceu aqui para mim, aí eu falei, uai, será que deu alguma coisa? Acho que é porque a gente tá como host aqui na Deu ruim. sala, não aparece. E apareceram perguntas novas aí também? Vamos lá, no bate-papo ainda não. Ué, pra Regiane não apareceu a pesquisa? Não apareceu a pesquisa ainda. Pois 9 pessoas já responderam já. Vê se você consegue lançar de novo, ou será que tem que fechar para poder lançar de novo? Tem que fechar. Mas vamos ver se a gente consegue lançar. O pessoal tá respondendo. Soltou de novo? Não, tá rodando. Tá rodando. Ah, tá rodando. Eu vou falar... Regiane, eu vou falar com você aqui no chat, no privado. Vamos ver se a gente descobre aqui. Beleza, obrigada. Ô, Rafael, e aí, enquanto o pessoal vai colocando aqui as perguntas, assim, como que se fosse para você, então, resumir de tudo isso que a gente falou, assim, uma mensagem principal, como é que você acha que seria o principal da gente guardar de tudo isso que aconteceu hoje, assim? Nossa, agora você fez a pergunta mais difícil da noite. Pergunta de trainer da Dale Carnegie. Exatamente. Pergunta de 1 milhão, né? Como diz o outro, né? Ah, meu Deus do céu. Resumir, aí foi desafiador agora. Eu acho que... Não, eu acho que, assim, trazendo para minha área, se eu pudesse resumir em alguma coisa, você tem que tentar, ao máximo, ser transparente e companheiro do seu possível cliente. Você tem que se colocar no seu cliente, no lugar do seu cliente e não esconder de forma alguma a verdade dele. Porque isso, a curto prazo, vai te custar alguns clientes a curto prazo. Tenha certeza disso, vai te custar alguns clientes. Mas a longo prazo o resultado chega, o resultado vem. Então você tem que ser extremamente transparente e você tem que mergulhar de cabeça no problema do cliente, porque o que eu sinto, principalmente em escritório grande, agora aproveitando até a deixa, as pessoas, os advogados, deixam de tratar aquele caso como uma pessoa para tratar como mais uma pilha de papel, porque é tanta coisa que você perde um pouco da pessoalidade, um pouco do que aquilo significa, porque para você aquilo lá pode ser mais um processo do seu dia que você ainda vai fazer mais 2. Só que para o cliente para ele é o processo dele, né? É a vida dele. E aí então, eu assim, já ainda resumiria tudo também, tudo começa com confiança. Confiança é o primeiro passo de tudo, né? Muito bem. Rafael, obrigada. Foi um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que o que eu conversei aí tenha sido útil para quem ouviu. Agradeço a oportunidade trazida pela Dale. Agradeço aos ouvintes que ficaram aqui 1 hora ouvindo meus causos. E gostei muito da experiência, achei interessantíssima. Show de bola. Para nós é uma grande oportunidade, né? Tá aqui, é o que a gente mais acredita nessa influência, estar com pessoas que a gente percebe que conseguiram exercer isso nos seus nichos e com aquilo que elas fazem. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Foi um prazer te conhecer finalmente, pessoalmente, né? A gente ainda não tinha se encontrado. Então, para até o pessoal saber, algumas perguntas vão continuar aparecendo. Vocês podem fazer ela lá no grupo do WhatsApp, no grupo que a Rebeca mandou o link, que a gente vai ter o cuidado de responder por lá. A gente pede para o Rafael entrar aqui e nos ajudar, né? E aí a gente continua esse contato por lá. Quem quiser procurar a Dale aí no LinkedIn, no Instagram, a Rebeca disponibilizou os links para vocês. O meu Instagram pessoal também está por aí. Então, quem quiser conectar para continuar acompanhando esses conteúdos, vai ser um prazer encontrar com vocês de novo. Vitor, obrigada pela parceria aí de conduzir junto o evento. E obrigada a todos vocês que estão aqui de novo e a todos vocês que vieram pela primeira vez. Foi um prazer, a gente espera ter contribuído aí nessa 1 hora que a gente pôde conversar. E se tiver qualquer coisa que a gente da Dale Carnegie ainda pode ajudar, com trocar ideia, com trazer novos insights, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente está aqui para realmente fazer essas coisas acontecerem. Muito obrigada a todo mundo pelo suporte técnico, a gente se vê nas próximas aí. Obrigada, Rafael. Gente, agradeço demais, uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Tchau. até Valeu, mais. pessoal, boa noite. Para vocês se conectarem, só clicar no X, gente, que ele vai desconectar da conferência. Obrigada, boa noite. Obrigada, Hélio, foi um prazer ter você de volta aqui. Obrigada, Cleoni, eu vi que você fez uma pergunta. Depois a gente vai jogar lá a resposta para você, tá bom? Seu Daílson, foi um prazer. Obrigada pela presença mais uma vez.